Dizem que existem duas coisas que não podem ser olhadas de frente. Nem o sol, nem a morte podem ser encarados diretamente. Pois bem, acontece que nesses dias atuais que vivemos de pandemia, estamos sendo obrigados a olhar diretamente para uma delas, né? Quando não resta mais nada a fazer, ainda resta uma coisa a fazer: falar. Falar, 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 até que a angústia dê lugar à palavra. Essa é uma frase de um psicanalista francês, Jacques Alain Miller. Falar, 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 até que a dor dê lugar à palavra. Não é isso que fazemos quando morre alguém? Desde o velório, ficamos lá conversando entre a gente, falando da pessoa. Não é isso que fazemos quando tem uma catástrofe? Falamos, contamos. Você viu o que aconteceu em Brumadinho? Você viu? Você viu? Você viu? A gente fica falando, contando. Na verdade, você não está informando, nem se informando. Você está usando a palavra para ver se com isso você gasta a angústia. Problemas a gente resolve. Angústia a gente dissolve. Dissolve no quê? Nas palavras. Oi, eu sou Natália Mota, sou psiquiatra e neurocientista da UFRJ. Estou aqui no Instituto Butantan, esse lugar tão especial para todo brasileiro que viveu essa pandemia do Covid-19. E vou encontrar um grande amigo, Alexandre, psiquiatra aqui da USP, para bater um papo sobre saúde mental e pandemia. Oi, Alexandre. Oi, Natália. Tudo bom? E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que está atravessando aí esse momento agora? Tá sendo, né, uma experiência até muito distópica, né? Se a gente falasse em 2019 que isso ia acontecer, né, ninguém ia imaginar, ia pensar, isso aí é algum filme, é algum livro, né? Então isso veio, eu entendo assim, que foi uma ruptura total, né, do sentido das coisas, né? O ato de amor que você pode fazer as pessoas que você gosta é você ficar longe deles, né? Então o ato de amor é você deixar o seu objeto de afeto longe, assim, né? Que é uma coisa muito paradoxal, né? E você via pais sofrendo, né? Os filhos longe, né? Pessoas de idade isoladas em casa, né? Então, acho que foi uma baita ruptura, assim, né? Essa coisa da internet, acho que ajudou, né, em alguns pontos, bastante, né? Tem os seus excessos, mas eu lembro bastante que eu fiquei um pouco na enfermaria do HC, de psiquiatria do Covid, né? E eu lembro que a cidade estava vazia, né? E eu ia para o consultório e para lá, assim, né? Só fazia isso, assim, né? E era às vezes triste, porque os pacientes não podiam receber visita, né? Era muito diferente, assim. Então tinha um celular institucional onde eles se comunicavam, assim, por vídeo, né? Com os familiares, né? E a gente via esse sofrimento, a pessoa está distante, né? Ou mesmo as pessoas que faleciam, né? Era aqueles enterros, né, com caixão lacrado e a pessoa às vezes não conseguia fazer o luto, né? Porque o luto puxa, mudou, né? o luto mudou. Eu não fiquei os últimos instantes com meu pai, com a minha mãe, né? Então eu vejo assim como uma grande ruptura de sentido assim nessas coisas. Né? Sim. Esse tema é um tema que eu tenho certeza, a gente ainda vai ver muita discussão sobre o que foi o luto e os impactos desse processo do luto que é interrompido, né, no contexto da pandemia. Porque se a gente for pensar na importância que é o ritual de concretizar o luto, é algo que vem da nossa experiência desde de quando a gente estava ainda dividido em cavernas nas savanas, né? Sim, sim. Isso é fundante da experiência humana mesmo. Isso faz parte da gente se entender como humano. A gente nomear aquele ente querido que foi e poder se despedir, isso faz parte do movimento de aceitação dessa nova realidade. Sim. Você ensina para o teu cérebro mesmo o que é que significa essa memória dessa pessoa que muitas vezes é estrutural, muitas vezes é aquela pessoa que tem tudo a ver com a forma como você entende quem é você.
Sim. né? Você se despedir de um pai, de uma mãe, de um filho, é isso. Sim. Eu sou Natália porque eu sou filha do Silvio e de Gessila, né? Que são Sim. meus pais. Então, perder uma ponte dessa estrutura é, de uma certa maneira, você também deixar um pouco de ser você. Sim. E no ritual a gente concretiza muito isso. Sim. Como que fica lidar com o luto e com esse novo você, nesse novo mundo que se reconfigura sem tantas pessoas queridas, né? Sim. E numa nação que perde tanto, né? Sim. Acho que tem essa questão também existencial da perda, né, coletiva, né? Que aí tem um livro do Albert Camus, né, que chama A Praga, né, que acho que ele é muito atual, né, que ele fala muito disso, né, de você se isolar, né, porque você tem uma praga ali, você tem que ir para sua casa, ficar quieto lá, né, e você tem todo tipo de reação, né, desde uma histeria coletiva até uma negação, né, como a gente viu aí às vezes pessoas que negavam que o vírus existia, né, que falavam que era besteira, né. Mas algo que a pandemia vem ensina é que a gente não perde sozinho, né? Sim, sim, exatamente. O luto é da comunidade, né? Sim. Quando morre uma pessoa na comunidade, o luto é da comunidade inteira. E eu acho que, da mesma forma, a gente pode fazer o raciocínio inverso também, que a sobrevivência também é um ato coletivo. Sim, sim. A gente ultrapassar essa fase requer a proteção de todos. Sempre que você põe uma tensão na sociedade, né, aí você vai ver se os laços sociais eles se fortalecem ou se de repente as pessoas se separam, né? Então, como eu tinha falado, acho que tem várias formas de reagir à pandemia, né? A gente viu muitas pessoas assim apelando para o egoísmo mesmo, né? Outras para a violência, né? O número de casos de violência doméstica aumentou muito, né, aqui no Brasil, né? A reação ideal seria a sublimação, né? Ou o altruísmo, né? Seria uma reação social ideal, né? Segundo Durkheim ou segundo o próprio Camus, né? De você ajudar o outro, né? Exatamente. Então a gente percebe que muita gente na pandemia fez isso, né? Aquele grande movimento de você se você tem uma pessoa idosa no seu prédio, vá fazer compras por ela, sabe? Algumas coisas assim, né? Ou de você ajudar, vamos fazer visita a pessoas que estão sozinhas, né? Visitas virtuais. Então, esse seria a resposta ideal para esse estresse social, seria esse altruísmo, né? Estamos tomados por uma onda de cuidados. Todos nós. Cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, dos meus amigos. Percebeu que quando você liga para alguém, mesmo para falar de trabalho, antes do tema do trabalho, você fala assim, quando você vai deixar uma mensagem, digamos, né? Você fala assim, olha, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Agora vamos falar. Então estamos tomados por este movimento cuidadoso. Esse cuidado, ele tem uma característica. E ele é um cuidado do medo. Ele é um pouco diferente do cuidado do amor. E a gente sabe que o medo é um ótimo alarme, é um ótimo vigia, né? Ele nos avisa da existência de um problema. Mas convenhamos, o medo é um professor muito fraco, não é? O medo nos ajuda a ver a existência do problema. Se for para entender o significado do problema, se for para entender como as coisas funcionam, eu acho que a tristeza é um pouco melhor, sabe? E o medo, gente, também não é um bom agente de mudança, né? Quem favorece a mudança não é o medo, é a raiva, é a indignação, né? Então, assim, o medo faz a gente ver o problema, a tristeza faz a gente entender o problema e a raiva, a indignação, nos ajuda a transformar o problema. Então, Alexandre, essa questão da violência doméstica foi uma questão muito importante que se agravou, né? Sim. A gente já tem alguns relatos, algumas publicações de ter aumentado mesmo, né? Nos Estados Unidos, né?
no Brasil, violência contra a mulher aumentou. Então, numa pesquisa de municípios, aí 20% dos municípios relataram aumento de violência contra a mulher. 13% violência contra a criança, violência contra o idoso. Então, assim, as pessoas estão ficando mais em casa, né? Com a pandemia ficaram mais em casa, então, de repente, se viram destituídas de emprego, né, das atividades que tinham. Então, se a gente pensar, né, aquela energia libidinal que tinha para fora, ela veio para dentro de casa. Né? E às vezes vem sob forma de agressão. Né? Exatamente. Sob forma de alcoolismo, né? Que também é uma coisa que aumentou muito. Né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho com política pública, ficar de olho nisso, né? Nessa questão da violência doméstica, porque é uma questão que aumentou bastante aí na pandemia. Né? Exatamente. É como se a gente pegasse os estresses, né, e concentrasse esse caldo de fatores estressantes dentro de casa. E aí a gente já consegue prever, assim, que numa situação de vulnerabilidade, o gênero feminino está numa situação de risco, né? Tem vários fatores, né? A gente sabe que as mulheres acumulam mais funções, né? Então, já é discutido as jornadas, né? Múltiplas jornadas de trabalho que a mulher assume com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, o cuidado também com as pessoas mais velhas da família, sempre assumindo uma função de cuidado muito central no núcleo familiar. Mas muitas delas também são arrimo de família, né? São as pessoas que trazem muitas vezes mais dinheiro para dentro de casa. E essas funções que eram em lugares diferentes adotaram simultaneamente o mesmo espaço e muitas vezes o mesmo tempo também. Então, é um fator de muito estresse para as mulheres em especial. E se a gente pensar, né, tem essa pandemia, né, você rompe com todo o sentido, né, com todas as suas referências, né? Eu vi muito assim as pessoas com uma alteração de consciência também, né? Até como se fosse um estado onírico, assim. Sim, né? Como se a pessoa às vezes fala, parece que eu estou sonhando acordado, né? Eu nunca vi a rua aqui na frente da minha casa tão vazia, nem em dia de Copa, né? Mas eu saio aqui, está tudo fechado, né? Parece que é um sonho, né? Então, eu acho que esse fato em si, né? Essa mudança radical de sentido das coisas, acho que por si só já é um estressor muito grande, né? Outra coisa que você falou que é muito importante, né? A mudança das relações, né? Então, agora, né? Acho que boa parte para o bem, mas a gente se acostumou com as relações por vídeo, né? Só que no vídeo, né, por isso que muitas pessoas relatam essa exaustão, né? Tinha até uma época que falaram da exaustão do Zoom, né, de ficar muito tempo na frente do computador, né? Mas o que acontece? Quando você está no vídeo, você perde algumas dicas sociais da comunicação não verbal da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa está lá no vídeo e você não está vendo a perna dela que está chacoalhando, a pessoa está muito nervosa, né? Ou você não está vendo ela mexer as mãos assim, né? Então, quando a gente se comunica, tem toda essa linguagem não verbal, essa linguagem corporal que a gente perde. Então, o cérebro ele fica mais tensionado, porque ele fica tentando adivinhar, né? O que mais que aquela pessoa está querendo dizer, né? Através de um quadradinho ali, que é a tela do computador, né? Então, eu acho que também tem essa adaptação, né? Como é que o cérebro vai reagir a essas novas dicas sociais, né, social cues, né, que eles falam, né? Então, é um outro aprendizado, né, um outro grau de estresse, né, para o cérebro, né, uma outra mudança ali estrutural no jeito de se comunicar mesmo. Exatamente. Né? E que é diferente para gerações, né? Ah, a gente sim, que é sim. imigrante da era digital é outra história, né? Eu acho que assim, adolescente aprende isso num passo. Não, assim, né? eu amei quando me contaram esse conceito, porque esclareceu muitas coisas na minha cabeça. O conceito de imigrante e de nativo da era digital, né? Ah, sim. Os nativos da era digital são os nascidos depois de 1995. Todo mundo que nasceu antes de 95 é imigrante para essa nova era. Sim, sim. E isso para mim faz muito sentido. Na pandemia ficou muito claro que, por exemplo, para o meu sobrinho que já praticava isso, já tinha muita socialização na adolescência dele,
a partir dos jogos e conversava muito com os amigos pela internet. Ele já tinha esse, vamos dizer, essa socialização híbrida, Sim, né? Tinha um presencial e tinha também o virtual. Ele teve um impacto menor do que, por exemplo, os meus pais. Sim, né? com certeza. Que tinham muito mais dificuldade de transmitir esse afeto, que não fosse pegando, abraçando, né? Tem também a situação de a gente consumir muita informação pelo ambiente virtual, né? Então, a gente passa numa socialização ali, mas também virou o ambiente, principalmente, onde a gente busca notícia, né? Informação que muitas vezes não vem com muita qualidade, né? Eu falo para os meus pacientes, né? Olha, quanto de noticiário você está vendo, né? Quanto de notícia você vê por dia, né? Porque faz mal, né? Faz muito mal, né? Acho que hoje, assim, menos, né? Mas eu acho que naquela época, por exemplo, a pessoa estava em casa e ela, enfim, tinha o hábito de consumir um monte de coisa fora, né? De repente ela está em casa, ela vai consumir coisas dentro. E o que ela vai consumir? Ela vai consumir notícias, né? Só que qual que era a notícia, né? A ordem do dia? Era a Covid, né? Não estava acontecendo mais nada no mundo, né? Não tinha esporte, não tinha Olimpíada, né? Você ligava ali, estava passando o Brasil, tetracampeão, o Romário batendo pênalti. Em outro momento estava lá passando Tieta do Agreste. Então, mesmo o programa de televisão, isso é muito interessante, né? Começar a ser reciclado, assim, uma experiência totalmente anacrônica. O que tinha de atual? Era notícia. E as notícias eram as piores, né? Enfim. Se a gente for pensar assim, né? O que é que faz a gente reagir com emoções que levam à ansiedade e cronificar essa reação a ponto de gerar um transtorno de ansiedade, né? É o cérebro estar sempre percebendo o risco. Sim. Né? Continuamente percebendo o risco. Então, no momento em que o mundo passa por uma ameaça concreta, né, como uma pandemia, é natural que as pessoas comecem a consumir mais informação para tentar se proteger, né? Sim. Mas a questão é, esse mecanismo de reação ao detectar o medo, ele tem um determinado limite. Né? E cada um tem o seu limite. Né? A gente não é uniforme na quantidade de estresse que a gente consegue aguentar, na quantidade de informações difíceis que a gente consegue aguentar. Sim. Então, as pessoas precisam ter um nível de autoconhecimento e sinceridade, honestidade consigo mesmo de eu não aguento mais olhar o noticiário, eu não aguento mais consumir. Né? Mas tem uma questão também que é importante, a qualidade da informação que as pessoas passaram a consumir. Exatamente. Né? Porque a gente viu uma enxurrada, com uma enxurrada de fake news, de informações que não tinham validade e que atrapalharam muito o processo. E a pessoa não se informa no que ela precisa ser informada e, na verdade, amplia ainda mais a exposição para a detecção de riscos que muitas vezes não estão acontecendo. Sim, sim. E isso dá, assim, ainda mais vulnerabilidade para as pessoas que têm ainda menos recursos de debater, né? De julgar se uma informação tem qualidade ou se não tem. Exatamente. Eu acho que tem aquela coisa, bom, tem um vírus, eu não sei como é que ele se comporta, não sei como é que ele está se transmitindo, é uma coisa desconhecida. Eu vou tentar controlar ele, né? Então, o que eu quero? Eu quero informação. A pessoa começa... Só que qual que é a informação? Tantas mortes por dia, aumentou as mortes, no Reino Unido morreram tal, né? Então, você tem aquela coisa de trazer para muito perto aquela verdade inevitável da morte, né? Essa certeza que a gente tem, né? Que a gente vai morrer, né? Então, o existencialismo fala muito disso, né? Quando você começa a trazer muito essa verdade... Isso é um disparador de ansiedade muito grande, né? E aí, realmente, é o que você falou, né? Aquela pessoa, às vezes, que não tem muito para onde socorrer, acaba tornando aquela profecia autorrealizável, né? Então, ela está com medo, ela vai buscar alguma informação que justifique esse medo, né? E, às vezes, ela vai consumir informação de má qualidade,
enfim, que vacina não funciona, né? Que vacina a gente está sendo cobaia, a pessoa não vai se vacinar, né? Isso é só um exemplo, mas tem tantas outras notícias ruins, fake news, né? Que surgiram por aí que acabaram atrapalhando muito, né? Exatamente. Né, Alexandre? Mas aproveitando o ruidinho das maritacas, né? Que coisa boa a gente pensar também que é uma oportunidade de aprendizado, né? Sempre a gente aprende, o cérebro nunca está descansando, ele está sempre aprendendo, né? E nessa oportunidade de aprendizado, a gente pode se tornar consciente desse processo, escolher caminhos que possam beneficiar mais a nossa saúde mental, a nossa convivência, planejar um futuro melhor para a gente, consciente dessa oportunidade de autoconhecimento, né? Sim. Eu costumo falar para os pacientes, né? Acho que a gente aprende melhor com o sofrimento, né? Então, assim, se aconteceu alguma coisa muito ruim na vida da gente, já aconteceu, foi passado, o que a gente pode tirar disso é a experiência, né? Acho que, por exemplo, hoje tem se falado muito de saúde mental, né? Eu costumo falar assim, não é que é uma pandemia, né? A saúde mental sempre foi uma pandemia, né? É uma das doenças mais frequentes, né? Só que sempre foi, ninguém olhava para ela, né? Agora isso está mais escancarado, né? Está se falando em empresas, né? Na mídia está se falando mais, né? Tem mais pesquisas, né, epidemiológicas sendo publicadas na grande mídia, né? Então acho que está se dando uma atenção maior a isso, né? Então acho que esse talvez seja um dos frutos que a gente pode dizer que é positivo, né? E o valor do coletivo, né? O valor do coletivo, né? O quanto a gente sente falta do outro, o quanto a gente precisa da ajuda do outro. E como juntos a gente consegue mudar as coisas, né? É só junto que a gente muda, que a gente sai da pandemia. Exatamente. Né? Eu acho que é bem por aí, a gente valorizar mais esses laços, né? Que eu acho que se teve uma coisa que a pandemia exerceu uma pressão, é sobre isso mesmo, Exatamente. Né? Pô, Alexandre, muito obrigada. Um prazer imenso falar contigo. Obrigado, Natália, aí, pelo convite, né? Acho que adorei o papo aí, acho que é super importante falar disso, né? E vamos ver se a gente tem outras oportunidades aí de conversar aí desse tema aí que é muito importante aí. Que bom. Vamos? Então vamos nessa. Será que esse espírito que eu falei no começo do cuidado, o espírito da Covid, vai ficar? Ou ele é um espírito passageiro, que nem o espírito de Natal, que dá e passa? Não sei o que você acha. A minha impressão é de que ele é mais parecido com o espírito do Natal. Vai passar. Mas enquanto ele durar, que bom, né? É bom que ele existe, mesmo que ele seja passageiro, né? Mas eu acho que é bom que esse espírito amoroso, cuidadoso, generoso, que seja eterno enquanto dure. Porque ele vai nos ajudar. Ele pode não nos ajudar a evitar tudo o que vem, mas ele nos ajuda a atravessar o que está acontecendo. É melhor atravessar tudo isso nessa generosidade, nesse companheirismo.